Bom, eu estou aqui hoje sem a Neila Guimarães, então peço aí a compreensão de todo mundo, porque eu nunca fiz essa parte aqui de apresentação, como a gente está no YouTube, então a chance de dar errado é muito grande, então fiquem aí até o final para observar o que vai dar isso aqui. Mas eu estou super bem acompanhada e a gente vai falar um pouquinho aqui da questão do tarifaço, né? A gente tem há 4 dias do tarifaço. O Celso Amorim está provocando Trump, uma reportagem aí que o Financial Times trouxe e que eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso com o Mário, que está aqui com a gente já. Vamos colocar aí o Mário na tela. Tudo bem, Mário Sabino? Obrigada por me fazer companhia nesse dia de tensão aqui para mim, mas que promete dar melhor do que as negociações do Brasil com Donald Trump, eu acho, viu? Acho que eu vou me sair um pouquinho melhor que o Alckmin. Mas disso eu não tenho a menor dúvida. Menor dúvida, Andresa. Não tem como, boa tarde, não tem como. Bom, boa tarde para você, boa tarde a quem está nos assistindo. Ô Mário, estamos aí batendo na porta, né, do tarifaço, só 4 dias para as coisas, para esse dia, né, bombástico aí acontecer, e o governo Lula ainda está com muita dificuldade de conversar com o governo Donald Trump. Tem algumas conversas ali que eles estão dizendo que tiveram, mas a gente não sabe muito bem se tiveram mesmo, porque o governo brasileiro fica tratando isso com muito sigilo. Mas cada vez mais o governo vai tentando dificultar essas conversas, né? Você trouxe na tua coluna aí o Celso Amorim e coisas que ele tem colocado, né, com relação a isso tudo, que só afasta mais uma tentativa de diálogo do Brasil com os Estados Unidos, né? Pois é, Andresa. Enquanto você tem um governo que não consegue conversar com a Casa Branca, né, encontra as portas fechadas. Enquanto você tem empresários tentando negociar por meio de empresários americanos, né, uma baixa, pelo menos para alguns produtos de alguns setores, né, como café e suco de laranja, dessa tarifa imposta pelo Donald Trump, enfim, enquanto você tem um esforço aí da parte da iniciativa privada, principalmente, né, porque eu não vou levar a sério esses senadores brasileiros que foram fazer turismo nos Estados Unidos, vem o Celso Amorim, né, o ideólogo do Itamaraty, e numa conversa com o Financial Times, compara o Donald Trump, os Estados Unidos do Donald Trump, simplesmente à União Soviética. É fantástico, quer dizer, não precisa provocar, né? Aliás, eu acho que um diplomata, e até prova em contrário, e há várias provas em contrário, ele é um diplomata não diz tudo o que pensa, né? Ele pode pensar e comparar os Estados Unidos do Donald Trump à União Soviética, mas ele não pode dizer isso, né? E a comparação é absolutamente indevida, porque por mais autoritário que seja o Donald Trump, né, nos tempos da União Soviética, se a União Soviética discordasse em absoluto de um país satélite seu, que estivesse no seu quintal, ela invadiria o país, derrubaria o governo e colocaria um fantoche para comandar essa nação. Então, é completamente fora de propósito a comparação, mas eu não vou nem entrar muito nesse mérito. É que não se provoca, né, um Donald Trump às vésperas da imposição do tarifaço, enquanto tem gente tentando resolver um pouco, né, diminuir o impacto desse problema sobre os importadores, aliás, os exportadores brasileiros. E Mário, não foi nem uma declarações que ele pode ter dito, dei no calor da emoção, me pegaram um pouco desprevenido, se bem que não tem como pegar ninguém desprevenido, porque esse assunto já está percorrendo aí há muito tempo, né? Ele deu uma entrevista, né, para um jornal norte-americano, ou seja, ele queria falar isso, né? Ele queria mandar um recado ali. Na verdade foi para o Financial Times, né? O jornal inglês Financial Times, que é o jornal lido
né? Não só por quem comanda a economia mundial, né, mas também por quem comanda os destinos políticos das grandes nações. É uma leitura obrigatória, né? Além de comparar os Estados Unidos à União Soviética, ele reforça para provocar ainda mais o Trump, né, porque não é possível imaginar que não seja uma provocação, que o Brasil vai continuar apostando no BRICS, né, que é o que mais irrita o Donald Trump, porque o Brasil é o país que, dentro do BRICS, defende que o dólar seja substituído como a moeda das trocas internacionais. Então, assim, não há motivo para provocar o Trump, a não ser se você quer aprofundar a cisão, né? Aprofundar a discórdia. Eu sei que, do ponto de vista eleitoreiro do Lula, ele continua apostando nisso, né? O que também é uma responsabilidade. Mas o Celso Amorim, a rigor, deveria se segurar, né? Mas, enfim, ele é um personagem muito deletério para as relações exteriores brasileiras, né? Porque acaba sendo quem manda, né? Quem traça, né, a linha do Itamaraty. E é uma pena, porque a diplomacia brasileira sempre foi muito profissional, né? E está deixando de ser, né? Está extremamente ideologizada. Acho que é importante destacar que são essas pessoas que deveriam estar sentadas à mesa para negociar com o governo Trump. Então, na medida em que elas escalam, né, Mário, os seus discursos, fica muito difícil sentar para negociar, porque não é os Estados Unidos que tem que negociar com o Brasil, é o inverso, né? Os Estados Unidos é que estão ameaçando essa taxação no país a partir do dia 1º agora de agosto. Eu conversei agora um pouquinho com o ministro Fernando Haddad, que o ministro deu declarações hoje, também ontem, que ele disse que 1º de agosto não é um dia fatídico. Eu perguntei para ele assim, mas como que não é um dia fatídico, né? As empresas estão todas com a respiração presa para ver o que é que vai acontecer. E ele me disse o seguinte, o Brasil tem essa disposição de continuar negociando mesmo depois do dia 1º de agosto, se as tarifas forem implementadas. Então, o Brasil demorou demais, Mário, na sua avaliação, para conseguir tentar conversas ou diálogos com os Estados Unidos? A gente entrevistou esses dias algumas pessoas que disseram o seguinte, na verdade não tem interesse do Brasil em negociar, porque politicamente o Lula ainda está ganhando, tem ganhos eleitorais ainda nesse discurso, mas o fato acho que o Brasil demorou muito a negociar ou não há interesse mesmo dessas conversas? Bom, o interesse aí é só do Lula, né? Não é o interesse do país, né? A demora em negociar, o enfrentamento nos discursos, nas entrevistas e tudo mais, não servem ao Brasil. Servem só aos propósitos eleitoreiros do presidente da República. Então não vamos confundir, e é uma pena que não haja coincidência aí, os interesses do presidente da República e os interesses do Brasil. São completamente diferentes. Agora, se houve erro, já começa lá de trás, né? Com a política anti-americana, com um discurso muito ideologizado no BRICS, né? Essa política de enfrentamento, né, que eu já falei, enfim, isso tudo está errado. Agora, o Haddad está certo porque, como mostra a experiência de outros países, né, você não significa, a data é fatídica, mas não significa que você não pode continuar negociando, ou até ser um momento em que talvez se abra um caminho para a negociação nos Estados Unidos da parte da Casa Branca, né? Aconteceu já com outros países, né? O que nós temos no momento é os Estados Unidos fechando um acordo, né, com a União Europeia, que apesar das reclamações dentro da União Europeia, foi o possível e foi o melhor que podia acontecer nesse momento, né, para o maior parceiro comercial americano. Está ali no horizonte também o adiamento das tarifas mais pesadas que
seriam impostas à China, quer dizer, os dois países estão conversando, ou seja, os dois gigantes comerciais, para além dos Estados Unidos, que são os grandes parceiros americanos, como China e União Europeia, eles estão resolvendo os diversos problemas, né, os seus problemas. Assim como outras nações também. O Japão fechou um acordo com os Estados Unidos. Quer dizer, do ponto de vista comercial, é possível fechar um acordo com o Trump, né? É o que ele quer, né? E a verdade é que todos nós, até o momento, erramos nos prognósticos, porque os Estados Unidos não houve diminuição do crescimento com a tarifa, a inflação não aumentou drasticamente até o momento, né? Os Estados Unidos estão embolsando um bom dinheiro com as tarifas já cobradas, então isso tudo contribui para que o Donald Trump se torne mais duro nas negociações, mas ainda assim há espaço para negociação. É óbvio que o componente político aí, no caso do Bolsonaro, que é o Bolsonaro, né, que é o processo contra o Bolsonaro, é um impeditivo importante. Mas aí, veja, eu acho que virá juntamente, se não, talvez até no mesmo dia, né, se não antes, ou pouco depois, virá a sanção aos ministros do STF, né, a tal da Lei Magnitsky, né, ela virá. E aí caberá aos ministros que terão a sua vida e os seus negócios extremamente prejudicados, que tudo indica, né, com as sanções que correrão por meio da Lei Magnitsky, talvez entender, né, que tenham ido longe demais no processo contra o Bolsonaro. Não acho que eles voltaram atrás em condenação e tudo mais, mas eu acho que talvez, através dessa sanção, isso possa abrir caminho para que o Brasil resolva o problema Bolsonaro de uma maneira menos drástica, digamos assim, né? Quer dizer, veja, não estou aqui falando de wishful thinking da minha parte. Estou dizendo apenas o que pode acontecer, né? É a mesma corte que, afinal de contas, condenou, né? E depois libertou, anulando todas as acusações, o atual presidente da República. Quer dizer, nada é impossível no Brasil, né, Andresa? A gente sabe, né? Então, não sei aí se isso ocorrerá e em qual tempo ocorrerá, né? Mas a gente sabe que, tudo bem, o Trump não poderia se meter em assuntos internos brasileiros dessa maneira, mas a gente sabe também que os assuntos internos brasileiros não estão sendo conduzidos da melhor forma, né, em relação ao Bolsonaro e aos seus partidários. Vamos ver. Pois é, e não só o Lula, né, conseguiu reverter o processo, como quase todo mundo aí que foi pego na Lava Jato, inclusive o doleiro, né, o Youssef, que é o mais impressionante de tudo, que é um velho conhecido ali da Polícia Federal e também, por uma canetada ali do ministro Dias Toffoli, conseguiu, né, se livrar ali das condenações pela Lava Jato. Tudo começou ali, né, com lavagem de dinheiro via o Youssef, que também já participou de outros esquemas aí no Brasil, mas essa ânsia, né, do Supremo de derrotar a Lava Jato acabou que nos deu essa informação de que o Alberto Youssef também foi inocentado aí dos crimes da Lava Jato. Você estava comentando do processo do Bolsonaro, e tem essa questão do Felipe Martins, que você trouxe na sua coluna hoje. Eu convido todo mundo a ler a coluna do Mário Sabino, que subiu agora há pouco aqui no portal do Metrópolis, falando um pouco da situação do Felipe Martins. Mário, vamos lembrar um pouquinho quem era o Felipe Martins ali no governo Bolsonaro, para quem já perdeu aí a memória aí dos últimos tempos, né? Ele era uma pessoa muito próxima ao Bolsonaro, né? Que orientava o governo também nessa questão de política internacional e que nesse meio do caminho aí acabou virando um alvo do Alexandre de Moraes,
e chegou a ser preso por 6 meses, né, Mário? Se puder relembrar todo mundo de quem que a gente está falando e o que está acontecendo agora, claro, né, com o Felipe. Bom, Felipe Martins, eu considero um dos personagens mais abjetos do governo de Jair Bolsonaro. Ele era o assessor especial para assuntos internacionais, quer dizer, ele era o Celso Amorim do Bolsonaro, né? E também, enfim, ele participava do tal do gabinete do ódio, né? Da disseminação de notícias falsas, de ataques virulentos contra eles consideravam inimigos do presidente Bolsonaro. Eu mesmo fui vítima desse tipo de ataque, né? Aliás, todos os jornalistas, imagino que você também. Ele é aquele sujeito que numa sessão do Senado fez um gesto racista, né, dos supremacistas brancos americanos. Então, assim, é um personagem abjeto. Não há dúvida que é um personagem abjeto. Porém, ele é um cidadão brasileiro, continua a ser um cidadão brasileiro, que deveria estar no pleno gozo dos seus direitos, né? Então, assim, a prisão dele, que teve como fundamento uma viagem que ele não fez, né, que foi a viagem do Jair Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022 para Orlando, né? Ele não fez essa viagem. No entanto, o nome dele estava na lista de passageiros, o nome dele estava no site do departamento que cuida da segurança das fronteiras americanas, né? E, no entanto, ele provou, então, em função disso e porque ele não havia registro de saída dele do Brasil, né? Essa estranheza toda fez com que o Alexandre de Moraes decretasse a prisão preventiva do sujeito. No entanto, ele esteve durante todo esse tempo no Brasil. Ele não viajou com Jair Bolsonaro. Aconteceu uma coisa muito estranha lá no departamento, no site do Departamento de Segurança de Fronteiras dos Estados Unidos, que o nome dele constava como tendo entrado nos Estados Unidos, depois desapareceu do site, depois voltou a aparecer, né? E essas circunstâncias todas, apesar de ele ter provado que não foi aos Estados Unidos, a prisão preventiva dele foi mantida durante 6 meses e hoje ele está sob medidas cautelares, né, enfrenta medidas cautelares que são basicamente as mesmas do Jair Bolsonaro, né? O Wall Street Journal, em um editorial publicado no dia 27, exige que o governo americano investigue o aparecimento, o desaparecimento e o reaparecimento do nome do Felipe Martins no site da agência, do departamento que cuida da segurança das fronteiras americanas, porque evidentemente houve ali uma fraude, né? E uma fraude que pode comprometer, o tipo de fraude que pode comprometer a segurança americana, porque se ocorreu com o Felipe Martins pode ocorrer lá com terroristas, né? E ao mesmo tempo defende que o Felipe Martins responda a todas as acusações que lhe são feitas em liberdade, uma vez que ele provou que estava no Brasil e não tentou fugir, não tentou escapar, não tentou obstruir justiça, nada disso. Na sequência de tudo isso, nós tivemos o depoimento do Felipe Martins a um juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, em que ele reafirma que não viajou, né? Ele diz que não participou de nenhuma tentativa de golpe, né? Acredita-se a ele a confecção da tal minuta, né? E tudo mais, e ainda diz que durante o tempo em que ele esteve preso, ele foi mantido durante alguns dias numa cela solitária e sem iluminação, o que é vedado pela lei de execução penal, né? Então, assim, obviamente, ele é alvo de arbitrariedades, né? E todos os depoimentos dos implicados aí nesse processo, nós podemos perceber que eles não são tratados, nem eles, nem os seus advogados, são tratados como se deve, né? Não é tanto um depoimento, né, conduzido por um juiz, mas é quase um interrogatório conduzido por um delegado ou por delegados, né?
Então tem coisas erradas acontecendo. Quer dizer, o Estado de Direito, é importante lembrar que ele existe sobretudo para quem nos é antípoda, né? Ou seja, não adianta, o Estado de Direito não existe só para para aqueles com os quais a gente concorda, né? Compartilha visões, para os bonzinhos. Não, o Estado de Direito existe também em relação aos quais, ou principalmente aos quais, né, os cidadãos com os quais nós não concordamos, os quais nós discordamos de uma maneira realmente diametralmente oposta, para os malvadinhos, para os malvadões, né? E isso está na raiz do que a gente vinha falando, né, desse problema. Quer dizer, nós temos um problema na democracia brasileira. Nós estamos vivendo momentos de excepcionalidade, não adianta negar isso, né? E é triste verificar que a imprensa dá as costas para isso, né? Não todos os jornalistas, mas uma boa parte deles. Então, por exemplo, em relação ao Felipe Martins, ele foi proibido de dar entrevista, né? Pelo Alexandre de Moraes, o que significa também cerceamento do trabalho da imprensa, né? E a imprensa deveria estar muito preocupada com isso também, independentemente de ser esse personagem aí que eu e tantos outros consideramos abjeto. E quando a prisão dele, quando ele saiu do Brasil, né, Mário, não havia um decreto de prisão do Felipe Martins, né? Isso tem ocorrido sistematicamente nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, sem nenhum argumento que demonstre, né, que realmente ele poderia estar fugindo, ou com relação ao Bolsonaro, de que ele poderia fugir do Brasil. É apenas assim um achismo. Eu acho que ele pode fugir do Brasil, então já vou decretar medidas cautelares. E a prisão em regime fechado, né, que ocorreu com o Felipe Martins, o ato mais extremo ali, né, de prisão, que você pode imputar conceder a uma pessoa, né? Então as decisões estão muito baseadas no achismo, né? Eu acho que vai fugir, eu acho que vai fazer isso, eu acho que vai fazer aquilo. E com relação a Carla Zambelli, ninguém achou nada e ela realmente fugiu do Brasil, mas aí já tinha ali uma ordem de prisão, na verdade decretada depois, né? Ela foi para os Estados Unidos e depois a ordem foi decretada e ela está na Itália ali há 2 meses e ninguém mais diz nada, né, sobre como é que está a captura da deputada Carla Zambelli, que inclusive ainda é deputada federal, ainda mantém todo o status, né, de uma parlamentar. Então tem muitas críticas com relação a isso, né? Inclusive a última decisão do Moraes com relação ao Bolsonaro, que também o impediu de falar, né? Ele disse que não impediu de dar entrevista, mas o impede no momento em que nada do que ele fala pode ir para as redes sociais. É impossível o Bolsonaro ter algum controle disso. Hoje inclusive vai ter uma motociata aqui em Brasília, a gente vai estar acompanhando, e o Bolsonaro vai ficar naquela margem, assim, se ele resolver falar, o Moraes já disse que vai prendê-lo a qualquer momento. Então essa decisão com relação ao Bolsonaro, depois se mostrou, ela estava cheia de erro gramatical, porque foi feita às pressas ali, quase que nas coxas, acho que podemos dizer assim, sem nenhum tipo de justificativa, né, que pudesse, para que uma medida como essa, né, tão extrema, fosse concedida com relação ao Bolsonaro e ao Felipe Martins. E isso acaba gerando preocupação porque a gente está vendo isso escalonar, né, Mário? Principalmente com relação ao direito de fala, né? O Bolsonaro já não pode falar com cerca de 200 pessoas que estão de alguma forma envolvidas com o processo, e pessoas às vezes muito longe ali desse núcleo da trama golpista ali identificado pelo Supremo, né? Ficou muito fácil você prender, você calar as pessoas no Brasil. São, como você mesmo disse, são decisões, são situações muito drásticas, né? Não deveria ser tão fácil assim. Você mandar prender alguém, você limitar o direito de defesa, você calar, né, uma pessoa. Então, assim, quando os bolsonaristas reclamam disso, eles têm razão, entendeu? Você não precisa ser bolsonarista para concordar com os bolsonaristas, né? O importante é que nós defendamos de fato o Estado de Direito, não esse Estado de Direito
que está servindo como pretexto para prender, para calar, né? Mas o Estado de Direito que está ali descrito, né, na Constituição Federal, né? É por isso que eu digo, eu acho que talvez, né, nós tenhamos, diante de tarifas abusivas, diante da aplicação desta lei Magnitsky a alguns integrantes do Supremo, né, não que nós tenhamos que nos dobrar, né, à vontade americana, mas talvez seja um momento para que quem está no comando da nação, né, faça uma reflexão, né, sobre o que está acontecendo, né? Enfim, sei lá, eu acho que a gente tem pela frente aí ainda momentos muito, muito complicados, viu, Andresa? Tá mais com o clima eleitoral, né, Mário? Cada vez mais. Quem está à frente da nação já não tem feito reflexão desde que assumiu, né? Então o clima eleitoral agora também vai jogando mais lenha nessa fogueira. E tá faltando bombeiro, né, Mário? Não tem bombeiro na política. Você podia explicar melhor o que é a Lei Magnitsky para todo mundo entender? Ela, né, impede aí que haja qualquer recursos, né, investidos dos ministros nos Estados Unidos. Tem outras questões ali também, né? Olha, eu não me aprofundei muito no exame aí dessa Lei Magnitsky, mas assim, basicamente os ministros do Supremo, uma vez sancionados, uma vez incluídos, né, alcançados por esta lei, eles não terão direito a fazer qualquer tipo de transação, né, com empresas americanas ou com empresas que tenham negócios com empresas americanas ou nos Estados Unidos. É uma tremenda complicação, não só os ministros serão alcançados, mas também os seus familiares e possivelmente sócios dos seus familiares também. Então, o exemplo mais banal é cartão de crédito, é até conta bancária, né? Porque os grandes bancos brasileiros têm filiais nos Estados Unidos, têm negócios nos Estados Unidos, negociam com fundos americanos, né? Então, todo esse tipo de negócio não impediria essas instituições de, por exemplo, manterem contas de ministros do Supremo. Então, assim, você pode imaginar o que é não poder ter um cartão de crédito, um Mastercard, Visa, né, que são operadores de cartão de crédito americanos. É extremamente complicado, né? Porque não só no Brasil, né, diga-se. Há alguns países, como Dubai, que não são alcançados por essa lei, né? Mas todos os outros são. E é uma lei que é aplicada precisa de aprovação do Congresso americano, mas ambas as casas têm maioria republicana, que não seja do partido do Donald Trump. Mas quem aplica a lei, quem decide, é o presidente americano, né? Precisa da aprovação, mas é ele quem decide, né? Então, é feio, não é legal, entendeu? É uma sanção muito mais grave, mas imensamente mais grave do que simplesmente o cancelamento de vistos de entrada nos Estados Unidos. Eu acho que você falou que era preciso ter adulto na sala, e eu acho que precisa ter adulto no STF também, né? Você tem ministros experientes lá. Eu aqui não vou entrar no mérito das personalidades desses ministros, né? Mas, por exemplo, eu me pergunto, o Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, é um sujeito experiente, né? É um sujeito que, inclusive, com bagagem política, né? Eu não entendo não entendo como o Gilmar Mendes ainda não se movimentou para tentar acalmar um pouco as coisas, entendeu? Eu acho que o Alexandre de Moraes está muito solto lá dentro, né? Ele serviu aos propósitos do Supremo
até determinado ponto. Agora começa a ficar um pouco complicado para todo mundo, né? E o próprio decano, ao que parece, além de ter perdido o visto americano, ele também, aparentemente, será alcançado pela lei Magnitsky, assim como o atual presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso. Então, assim, não é uma situação boa para ninguém, nem do ponto de vista pessoal, nem do ponto de vista institucional. Tudo bem, defenda-se a soberania, cante-se o hino nacional, bata-se no peito, ilumine-se o prédio do Supremo de verde e amarelo, tá bom, ok. Mas em algum momento é preciso entender que a bola está muito alta, que ela precisa ser baixada, né? E eu espero que os ministros mais experientes, em especial o decano, né, entenda logo isso, né? Espero. Que não quem tem que baixar essa bola, quem tem que baixar a bola é a gente aqui, né, Mário? Não dá para fazer como a gente está fazendo, como o Lula já falou, né? O Trump é que tem que me procurar. Aí realmente é inacreditável, assim. E tem ministros do Supremo que têm filhos morando nos Estados Unidos, inclusive o presidente do Supremo, Barroso, ele tem escritório de advocacia lá nos Estados Unidos e eles têm dinheiro também investido ali nos Estados Unidos. Então, realmente, a aplicação dessa lei vai atingir muitos ministros aí de uma forma, né, muito maior do que se espera. E o Trump tem essas informações, né? Ele sabe muito bem quem é que tem negócios ali, né? Não, veja só também a naturalidade com a qual nós falamos que um ministro do Supremo tem escritório de advocacia, que é vedado, né? Quer dizer, eu não sei se ele tem escritório de advocacia, mas assim, já foi escrito isso, né, de uma maneira muito natural, né, com muita naturalidade. Ele não pode, quer dizer, eu não sei se pertence a ele ou não pertence a ele. Ele era advogado antes de ser ministro, tinha um grande escritório, ele saiu do escritório, pelo menos formalmente, né, então ele não, sabe. Agora, se ele tem imóvel nos Estados Unidos, negócios nos Estados Unidos, ele vai sentir pesadamente isso, né, Andrés? Pesadamente. E eu acho, isso que você falou, é um troço que pode surgir, né? Porque os americanos, obviamente, eles têm informações sobre praticamente todos os negócios de todo mundo, né, no exterior. Ou se não tem, eles são capazes de levantar, né? E a gente pode, eu não estou dizendo que isso acontecerá, mas eventualmente a gente pode descobrir, né, que há muitos negócios, né, de ministros do Supremo lá fora, o que não parece ser uma situação confortável, né, para quem tem salário de R$40 mil, né? Sabe, está na hora de dar um passo para trás, sem parecer que estamos renunciando à tal da soberania e tudo mais, né? Eu não acho que o país seja o Supremo Tribunal Federal, assim como também não é o Lula. O país é o país somos todos nós, os cidadãos, né? Regidos por uma Constituição que não pode ser desrespeitada. Então é preciso enxergar isso antes de tudo. Inclusive eles precisam enxergar. Pois é, vamos ver onde é que isso vai dar. Mário, obrigada por sua presença, me desculpe aqui a falta de jeito para fazer o papel da Neila, e o meu também, estou 2 em 1 aqui hoje, mas te aguardo aí mais para o final da semana. Um abração, viu? Olha, Andresa, você está saindo muito bem, saiba disso. Eu seria incapaz de conduzir, já te disse isso, incapaz de conduzir um programa de 2 minutos que fosse, né? Não, está indo muito bem. Bom, espero que a Neila esteja aí na quinta-feira, né? E boa sorte aí no resto do programa. Obrigada. Obrigada, Mário. Fica aí perto que qualquer coisa a gente chama de novo. Tá bom. Se eu desmaiar até o final do programa, a gente te chama. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.